Você sabe qual que é a idade ideal para realizar o congelamento do óvulo? Assista esse vídeo e saiba mais. Para a gente conseguir conversar sobre isso, o ideal seria eu explicar para vocês como que acontece no desenvolvimento normal do ovário, a fisiologia da questão dos óvulos dentro do ovário. Então nós sabemos que as mulheres nascem com um número de óvulos limitado no ovário. Então quando a mulher ainda é um bebezinho dentro do útero da mãe dela, os ovários são formados e todos os óvulos vão estar dentro dos ovários. Quando a mulher nasce e os anos de vida vão passando, esse número de óvulos vai reduzindo, até que quando a mulher tem aproximadamente 49, 50 anos, ela entra em menopausa, significa que não existem mais óvulos no ovário. Então, infelizmente, não existe uma célula, não existe uma estrutura no ovário que fique renovando essa quantidade de óvulos. A mulher já nasce com esses óvulos e quando ela entrar em menopausa, significa que não existem mais óvulos no ovário. Importante ressaltar também que a qualidade desses óvulos ela vai diminuindo com o tempo. E isso pode parecer muito lógico, pois se a mulher já nasce com todos os óvulos desde quando é um bebezinho dentro do útero da mãe, conforme o tempo vai passando, a chance desse óvulo, dessa estrutura, tá tão boa quanto antes, ela é reduzida. Então, qual que é a melhor definição, qual que é o melhor momento para a gente estar realizando o congelamento de óvulos? Não existe um dado exato. Já foram publicados inúmeros estudos, até avaliando custo-efetividade sobre quando a mulher deve realmente realizar o congelamento de óvulos, mas eu prefiro uma abordagem mais individualizada no consultório. Então a primeira coisa que a gente tem que conversar com a mulher é qual que é a expectativa dela, o que ela está pensando no sentido de programação reprodutiva. Qual que é a intenção dela, qual que é o número de filhos que ela quer ter, se ela tem algum parceiro no momento ou não, se ela deseja postergar a gravidez por motivos profissionais ou não. E pesando tudo isso na balança, a gente pode aconselhar realmente se vale a pena a mulher fazer o congelamento ou não. Uma outra coisa muito importante que a gente deve fazer é avaliar qual que é a reserva ovariana da mulher. Então, qual que é o número de óvulos que essa mulher tem? E a gente consegue fazer isso de uma maneira muito prática por meio de 2 testes. Um teste seria um hormônio que a gente dosa no sangue, que é o hormônio antimileriano, e ele é produzido pela casquinha de cada óvulo que a mulher tem no ovário. Então, quanto mais óvulos ela vai ter, maior a quantidade de hormônio antimileriano que ela vai estar correndo na corrente sanguínea dela. E a gente sabe que esse hormônio não é produzido em nenhum outro lugar no corpo. E uma outra meio que a gente tem para avaliar o número de óvulos seria fazer um ultrassom transvaginal contando o número de pequenos cistos, ou seja, folículos que a gente tem no ovário. Com esses 2 testes juntos, o hormônio antimileriano e a contagem de folículos antrais no ultrassom, a gente consegue ter um poder ali de fogo de mais ou menos 90% de falar como a reserva ovariana da mulher é naquele momento que ela está fazendo a avaliação. De uma maneira geral, nós temos o número mágico 35 na cabeça. Então, com certeza, se a mulher não fez o congelamento de óvulos até os 35 anos, ela não tem uma previsão palpável de gravidez no futuro, ela tem que pensar no congelamento com 35. Mas quais são condições especiais que a mulher de repente tem que pensar antes no congelamento de óvulo? Se ela tem alguma doença na parte do trato reprodutivo feminino, ou seja, tem uma endometriose, ou de repente tem um cisto de ovário, ou fez uma cirurgia para um cisto do ovário, vale a pena conversar com o seu médico sobre isso. Se ela tem um histórico familiar de menopausa precoce, se por algum motivo ela fez uma avaliação do número de óvulos, ela viu que ela tem uma reserva ovariana diminuída. Então essas são situações específicas que a mulher tem que estar conversando e até mesmo o médico tem que abordar com ela no consultório para avaliar se vale a pena, se existe mais indicação para ela fazer o congelamento de óvulo ou não. E também temos que pensar que os óvulos que são congelados, eles vão formar um número de embriões. A gente sabe que é um funil, não são todos os óvulos que a gente vai descongelar e injetar espermatozoide que vão conseguir virar embrião ou que vão formar embriões de boa qualidade para gerar gravidez. Então, quanto mais nova a mulher fizer o congelamento de óvulos, primeiro, maior o número de óvulos coletados e segundo, melhor a qualidade de cada embrião que vai ser formado para gerar a gravidez. Então, infelizmente, não existe uma resposta prática em relação a qual é a melhor idade para fazer o congelamento, mas sim vale a pena consultar o médico, colocar todas essas situações na mesa, fazer uma avaliação com esses testes para decidir individualmente para vocês
qual que é a melhor idade que você tem que congelar o óvulo. É a melhor tecnologia que a gente tem hoje disponível para conseguir adiar um desejo de gravidez. Ela funciona, hoje em dia ela está muito efetiva e a gente pode sim contar com ela, mas quando bem realizada. Espero que tenham gostado do assunto de hoje e nos vemos em breve em outros vídeos.